Olá, agentes. Aqui é o Eliapan. Estamos cada vez mais perto de terminar o código de Cataclismo, mesmo a lista sendo grande. E hoje iremos continuar a lista com o SCP bem interessante e que ajuda bastante a Fundação SCP. Então hoje eu lhes trago o SCP-073. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Também ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos. Mas então é isso. Fiquem com o vídeo. SCP-073. Nome do objeto: Caim. Classe do objeto: Euclid. Procedimentos especiais de contenção: SCP-073 deve ser mantido em uma cela com 2 cômodos, mobiliados com objetos inorgânicos, e um banheiro. O sujeito está autorizado a vagar pela área e a se alimentar no refeitório. Um dispositivo de rastreamento foi anexado a SCP-073 e não deve ser removido. O sujeito não está autorizado a entrar em contato com a superfície ou a deixar a área. O sujeito não deve entrar em contato com SCPs relacionados a plantas em hipótese alguma. Em nenhuma circunstância deve ser utilizada a violência contra a SCP-073. SCP-073 encontra-se presentemente no sítio 17. Descrição: SCP-073 aparenta ser um humano do sexo masculino bastante bronzeado, com descendência das regiões da Arábia ou do Oriente Médio, com cerca de 30 e poucos anos, possui 1,85 centímetros de altura e pesa 75 kg, com cabelo preto e olhos azuis. Seus braços, pernas, espinha e omoplatas parecem ter sido substituídos com versões artificiais, feitas de um metal desconhecido. O indivíduo só percebe estas alterações quando elas são mencionadas, alegando desconhecer como, porque ou quando as substituições foram feitas, afirmando tê-las desde que consegue se lembrar. Há um símbolo inscrito na testa do indivíduo, de origem aparentemente suméria. O símbolo ainda não foi traduzido e o indivíduo torna-se angustiado quando a inscrição é mencionada, se recusando a falar sobre o assunto. O indivíduo precisa consumir alimentos e água regularmente, mas é estritamente carnívoro, devido a seus efeitos em vegetais. SCP-073 se denomina Caim, e normalmente é educado e simpático com todos os interlocutores, embora alguns o tenham descrito sua fala como fria e um pouco mecânica. O indivíduo é bastante prestativo e aprecia ajudar funcionários em suas tarefas diárias, quaisquer sejam. Possui um conhecimento detalhado sobre a história, da antiga até a mais recente, e conhece a maioria das línguas comumente faladas no mundo, incluindo algumas línguas mortas. O indivíduo demonstra ainda possuir memória fotográfica, lembrando palavra por palavra de um dicionário de 800 páginas folheado em 1 minuto e meio. Os resultados de seus testes de inteligência são acima da média. A presença de SCP-073 é hostil a toda e qualquer forma de vida cultivada no solo, causando a morte a qualquer vida deste tipo dentro de um raio de 20 metros. Qualquer terreno onde SCP-073 tenha caminhado e qualquer um em um raio de 20 metros torna-se estéril por causa da morte de todas as bactérias anaeróbias, tornando o solo incapaz de suportar a vida até que novas bactérias sejam introduzidas. Qualquer objeto derivado de vida vegetal, como madeira ou papel, apodrece e desintegra imediatamente ao toque de SCP-073. Isto inclui derivados de organismos cultivados hidroponicamente. Qualquer tipo de violência direcionada ao SCP-073 é diretamente refletida ao seu atacante, mantendo o SCP-073 ileso. Isto se aplica a qualquer danos direcionado a SCP-073. Tentativas de coletar amostras de tecidos e sangue do indivíduo fracassam. Quando estes procedimentos são executados, os funcionários responsáveis sentem tudo o que é aplicado em SCP-073, terminando com amostras de seu próprio sangue e tecidos. Tentativas de causar dano indireto também resultam no recebimento dos ferimentos pela pessoa que provocou a ação.
Embora a SCP-073 não receba qualquer tipo de lesão, o indivíduo afirmou sentir dor, pedindo educadamente que os pesquisadores evitem ações excessivamente lesivas. Anotações adicionais. SCP-073 foi encontrado no Departamento de Polícia de Nova York em 19. Detido após ser encontrado entre os corpos de diversos membros de uma gangue. SCP-073 contou à polícia que a gangue havia tentado tirar sarro dele, mas se enfureceram e tentaram matá-lo, o que resultou na morte de seus membros. SCP-073 foi encarcerado e recebeu a nomenclatura de anônimo, uma vez que não foram encontrados registros sobre sua pessoa. SCP-073 chamou a atenção da Fundação após uma investigação de rotina de anônimos, e foi liberado sob nossa custódia. Adendo 073-1. Considerando a natureza indestrutível de SCP-073, sua memória fotográfica e conduta geralmente amistosa, o Comando Superior ordenou que informações e dados sejam mantidos em backup em SCP-073, garantindo sua preservação em caso de eventos catastróficos. Embora esta decisão tenha causado reações diversas em funcionários da Fundação, SCP-073 concordou e jurou manter o sigilo das informações. Adendo 073-2. Quando informações relacionadas a SCP-076 foram trazidas a SCP-073 para backup, o indivíduo demonstrou familiaridade com o assunto, mas se recusou a adicionar qualquer informação, alegando ter conhecimento integral sobre SCP-076. SCP-073 então afirmou que seria ideal para todos os envolvidos que ele e SCP-076 não se encontrem. Adendo 073-3. Exames sobre o metal não identificado em SCP-073 sugerem que este seja bronze e berílio, um metal documentado sendo utilizado por várias culturas e entidades anômalas. Notavelmente, bronze e berílio é um componente encontrado em SCP-1216, SCP-1427, SCP-2481 e SCP-2711. À luz desta descoberta, a Fundação começou a trabalhar em tentativas de traçar a origem de bronze e berílio e como ele se espalhou pelo mundo. Quando questionado, SCP-073 foi capaz de providenciar informações que sugerem que bronze e berílio se originou no Oriente Médio, apesar do ponto de origem exato ainda não for determinado. Mais pesquisas sobre a origem de bronze e berílio estão atualmente em progresso.